Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, hoje, dia 3 de junho de 2025, 21 horas e 5 minutos, né? Mais um dia, a gente tá aí, observando o movimentar das águas, né? Observando o que tá acontecendo e fazendo paralelo com a palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus está nos mostrando. E o momento que nós estamos entrando é um momento de tensão, sem dúvida nenhuma, mas é um momento que nós temos que estar preparados. Boa noite, Alberto. Paz do Senhor, Jaque. Nós temos que estar preparados, irmãos, para o que está vindo aí, né? Mas a nossa preparação do crente, ela é uma preparação diferente. Ela é uma preparação que ela não... Amém, Jaque. Deus te abençoe, minha irmã. Boa noite para você também. A preparação do crente, ela é uma preparação calada, é uma preparação sem alarde. Paz, Larissa, seja bem-vinda. É uma preparação que você faz na tua oração, né? Nós cumprimos aquilo que o Senhor manda, que, né, eu já acho que todo mundo aí já se estocou de alimentos, né? Tá com as suas caixas d'água à reserva, né? Bom estar, tá? Porque o tempo que nós vamos usar já tá chegando, já tá aí. Então, é hora de ver, boa noite, Eliane, é hora de ver as últimas coisinhas que nós vamos precisar, né? E, como eu vi uma irmã agora há pouco falando, né? Senhor, alimenta o alimento, né? Alimenta, amém. Aumenta o alimento na panela, né? Multiplica o alimento da panela. É isso aí. Nós temos que ter inteligência para orar. Shalom, Andréia. Tem pessoas que acham que vida com Deus é do jeito que a gente acha que é. Não é. É do jeito que a Bíblia diz que é. Entendeu? Vida com Deus, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. Vida com Deus dá trabalho. Entendeu? Vida com Deus dá trabalho. Ai, irmã Ruth, mas você está falando assim por quê? Porque vida com Deus depende de você renunciar a você mesmo. Depende de você trazer para a tua vida a paciência dos santos. Entendeu? Paz, doutor Ivane, seja bem-vindo. Eu estava hoje de manhã conversando com uma irmã, né? Sobre o ter paciência, né? Sobre o ter paciência. E nós estávamos aí conversando, acho que nós conversamos mais de 1 hora. E é interessante porque se você analisar a parábola de Jesus, né? Quando ele fala dos obreiros das últimas horas de trabalho, né? Quando ele fala daqueles que ele foi buscar na primeira hora do dia, né? Acho que na terceira, não, na terceira hora do dia, acho que é isso. Ele foi buscar os trabalhadores para a terra, né? Ele vai buscar e contrata um preço. Para os primeiros e para os últimos também ele contrata o mesmo preço. Por que ele faz isso, né? Porque todos vão estar ali trabalhando para o reino, cada um segundo o seu tempo. Por exemplo, você já se perguntou quanto tempo você está na presença do Pai? Você já se perguntou quanto tempo você está lendo a palavra de Deus e buscando de Deus ser uma nova criatura em Cristo? Você já observou? Bom, vou falar de mim. Eu nasci de uma mãe evangélica, né? De uma mãe crente. Minha mãe era crente para valer mesmo. Só que eu vou colocar assim, que eu me converti para valer mesmo, conversão para valer, né? Eu tive aos meus 40 anos, né? Conversão para valer mesmo, aquela conversão que
que faz você conhecer ao Deus que, como Jó disse, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem, né? Essa conversão foi aos meus 40 anos. Shalom, Sandra. Mas eu conheço o caminho do Senhor desde que eu me entendo por gente. Acho que as primeiras palavras que eu tive foi as coisas de Deus, porque minha mãe falava noite e dia e noite. E eu lembro que ela me ensinava a cantar, né? Os hinos do Inário, né? Eu lembro o primeiro hino que eu cantei, decor, assim, foi aquele, Além do Céu Azul, né? Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo prosseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Eu lembro que eu era pequenininha, eu ficava do lado dela, arrumando as camas, né, lá em casa, e ela ficava cantando comigo e eu cantando junto. E eu sempre gostei muito desse corinho, sempre. É lindo esse hino, Além do Céu Azul. E boa noite, Patrícia. E desde pequenininha, acredito que Deus me separou, né? Não com o entendimento que eu tenho hoje, mas com o entendimento da época. Mas por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, quanto mais tempo você tem de casa, graça e paz, Andréia, quanto mais tempo você tem de casa, mais você precisa estar entendendo o que Deus quer da tua vida, entendeu? Mais você precisa ter paciência. Entendeu? Irmãos, eu estava aqui estudando, porque eu estava conversando com essa irmã sobre a paciência dos santos, né? Porque a maioria do povo desiste da fé, desiste da caminhada, porque não tem paciência. Não tem paciência. Não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, o tempo de você passar uma prova, você passar uma angústia, né? Porque nós somos provados, somos angustiados, né? Somos colocados à prova todos os dias. Por que que é? Porque quando você termina aquele período, você está lapidado, entendeu? É como se Deus pegasse uma joia bruta, né? Nós somos a joia bruta e coloca você lá para raspar essa pedra, para lapidar essa pedra. Coloca você no torno. Entendeu? E você no torno dói. Você é esfregado. Você é martelado. Dói. Mas quando você sai do torno, você já sai diferente. Você sai com prismas, dando luz para tudo quanto é lado. Entendeu? Mas acontece que quem não tem paciência com Deus, quem não tem paciência para o trabalhar de Deus na vida, não consegue prosperar. Eu não estou falando de prosperidade material, eu estou falando de prosperidade espiritual. Porque a palavra de Deus diz que tendo o que comer, o que vestir, estejais contentes. E ele fala também que buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, quando você se deixa ser lapidado pelo Espírito Santo, quando você deixa que Shalom, Viviane, o Espírito Santo faça morada em você, você precisa aprender a ter paciência. Você precisa aprender, né, a entender o tempo de Deus, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas pessoas não entendem isso, elas acham que Deus tem que trabalhar no tempo delas. Não, meu irmão, não é assim. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é criador. Como é que a criatura vai perguntar para o Criador, por que você me fez desse jeito? Por que você quer isso por que você quer assim de mim? Eu não quero ser assim, eu quero que você faça assim, assado. Não, meu irmão, você não tem que abrir a boca, você tem que ficar quietinho. Você fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, pode dar a machadada, pode passar no esmerilo, né? Que lapida a pedra, né?
Pode passar, eu aguento, eu vou aguentar, só me dá força para resistir, me dá paciência. É aí que a gente vai aprendendo a ter paciência. Eu, antes dos meus 40 anos, eu era uma pessoa completamente impaciente. Pensa numa mulherzinha terrível na fila de um banco. Ai, mas eu ficava em desespero em fila de banco. Em qualquer coisa que eu tivesse que esperar, eu tinha um troço. Depois dos meus 40 anos que Deus fez uma obra na minha vida, Deus me colocou no torno, falou, você vai ficar aí. Ele não me deu escolha, não. Ele só falou, aguenta a pressão, porque eu vou transformar a tua vida. E eu aguentei a pressão. E tenho aguentado. E tenho aguentado. Ah, isso é só para alguns, irmã Ruth. Não, isso é para todos. O problema é que nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para agora, para ontem. E com Deus não é assim. Eu lembro o dia que meu filho falou para mim, quando Deus libertou ele, né, dos demônios que estavam acompanhando ele. Meu filho tinha uma legião de demônios acompanhando ele. Eu perguntei para ele, daí Samuel, firme com Jesus? Não, não quero Jesus. Falei, como assim, você não quer Jesus? Não, não quero. Ele falou assim, eu quero o diabo, porque ele me dá rápido o que eu quero. Aquele dia eu vi que não adiantava mais eu falar nada. Aquele dia cada um seguiu o seu caminho. E eu tô aqui até o dia de hoje. Debaixo da potente mão do Senhor. É uma vida, é fácil? Não, não é. Mas é uma vida possível. E uma vida que quando a gente termina o processo da lapidação e você olha os reflexos, vale a pena viver com Cristo. Vale a pena ter a paciência dos santos. Mas vamos ver a paciência dos santos. Vamos em Gálatas 5, versículo 16. Tá? Gálatas 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, eles não se dão bem. Carne e espírito não se ligam. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, shalom, Joelma, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha quanta coisa, né? As obras da carne. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então presta atenção aqui. A pessoa que comete tudo isso aqui que eu falei, né, que eu falei não, que a Bíblia diz, são pessoas que vivem segundo o que a sua mente quer. Elas vivem segundo o que elas querem para ser felizes. Elas querem ser felizes. O problema delas é isso, é que elas querem ser felizes todos os dias, todas as horas. Então, a prostituição, né, o poder, o culto ao corpo, né, porque aquele que é prostituto, ele gosta de cultuar o corpo, né? Muitas das vezes tem aquela prostituta lá que sobrevive, né? Mas tem as prostitutas, né, garotas de programa, né? Que são mulheres que cultuam o seu corpo, trabalham com o seu corpo, se expõem nas vitrines da vida, né? Vivem do jeito que elas acham que tem que viver. Elas vendem seu corpo por causa de uma bolsa, vendem seu corpo por causa de um carro, né?
Boa noite, Fernanda. E hoje mesmo eu tava aí, né? Aliás, desde ontem que eu tive algumas informações assim tenebrosas, né? Tenebrosas. E dessas informações que eu tive, eu comecei a observar, né? O que um governo corrupto faz, né? O que um presidente corrupto faz, né? Isso não é de agora, isso é lá de trás, né? Por causa de um vídeo, né? De um vídeo imoral de uma dessas garotas, né? De programa, foi colocado um homem aí em cima que tá acabando com a vida do povo, né? Acabando com a vida das pessoas. O Brasil está entrando numa fase agora. O Brasil está entrando desde ontem, nós estamos numa guerra, se vocês não estão sabendo, mas nós estamos numa guerra. Uma guerra que vai determinar realmente o que nós vamos virar daqui para frente. Já está vindo os olhinhos puxados para administrar toda a parte virtual da internet, se vocês não sabem. E agora vai ser o tudo ou nada. Boa noite, Aline. Vai ser o tudo ou nada. Por que isso veio? Por causa de um homem, um lagarto, que assumiu, um lagarto que assumiu uma menina, né? Uma menina que vivia com um, com o outro, né? Assumiu como esposa, né? O lagarto assume aquela mocinha, né? Como esposa, e aí é chantageado com as imagens que os outros, né, principalmente o que tem a cabeça, como é que chama? Raspada lá, né? E chantageou e chegou ao poder onde chegou. Um homem que é o caos do Brasil, Por causa de que isso tudo está acontecendo? Prostituição. São pessoas que fazem o que elas dão na cabeça, meu irmão. Você não pode, o crente não pode fazer o que ele dá na cabeça. O crente ele tem que seguir de acordo com a determinação da palavra do Senhor. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Nosso país está do jeito que está, com a espada sobre a cabeça. Porque isso tudo aqui está no meio do povo, mas não está no meio do povão, está no meio do núcleo duro. Graça e paz, uau. Isso tudo aqui está no núcleo duro do nosso país. Feitiçarias. Você acha que feitiçaria é só você ir lá fazer despacho? Não, não. Feitiçaria tem o caldeirão da feitiçaria também, o caldeirão que todo mundo veste branco, né? Eles fazem aquelas poções mágicas, né? Tentando imitar o que Deus fez, mas tudo sintético para acabar com a tua saúde, acabar com a tua vida. Aquilo ali, esses laboratórios que você vê aí, nada mais é que caldeirões de feitiçaria. Esses laboratórios que você está vendo aí, né, são caldeirões de feitiçaria, que dizem que é remédio. Shalom, Luciana. Entendendo? Mas não, são caldeirões de feitiçaria. E tem a feitiçaria também que é feita, né, nos lugares aí, né, naqueles lugares que a gente conhece, né. Inimizades, porfias, né, um tentando ser mais que o outro. Emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Come além do que é para se comer. Não come para viver, vive para comer. Coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos,
falando de feitiçaria, né? Eu vou contar uma coisa que eu contei até para essa irmã hoje de manhã. Há muitos anos atrás, eu cresci com uma pessoa, né? Com uma amiguinha minha. Essa amiguinha minha muito rica aqui em Maringá. E ela... Crescemos, né? Cada uma foi pro seu canto, né? Cada uma foi... A gente vai crescendo, vai tomando rumos diferentes, né? Eu me casei, ela também se casou. E passou-se um tempo, me disseram assim, Ruth, você lembra da fulana de tal? Eu falei, lembro, claro que eu lembro. Você sabe que jeito que ela tá? Eu falei, não. Então, ela se casou com um grande, né? Um grande homem de jaleco branco aqui em Maringá. Eu falei, eu conheço. Sei quem é. Ela falou, mas sabe o que ele tá fazendo com ela? Ele não suporta a maneira dela. Então ele tá enchendo ela de remédio a tal ponto que ela precisou ser internada no último andar da casa de saúde, do qual ele é um dos donos, e lá nessa casa de saúde ele fechou o último andar do prédio para deixar ela totalmente sem força. E de tanto que ela toma determinadas coisas, ela está tendo alucinações. Eu falei, não acredito, sério? Falou, é. E ele nem passa para ver, ele só passa para prescrever a medicação. Ele nem sobe para ver a esposa, só passa para ver a medicação. Irmãos, isso é uma pessoa que faz isso, ela tem outras coisas por trás na vida dela. Uma pessoa que coloca sua esposa no nível desse, entendeu? E sabe que a pessoa é carente, necessitada de ajuda, e expõe a sua esposa desse jeito, né? Expõe a sua esposa desse jeito. E ainda diz que para que todo mundo viva bem tem que colocar esse tipo de feitiçaria na veia da esposa e na boca da esposa. São homens que vivem com idolatria. São homens que vivem não com a palavra de Deus. Eu não acredito nisso. E o pior de tudo é que eu conheço crente que faz isso aqui. Eu conheço crente que faz isso. E eu fico pensando que até que ponto esse homem é crente? Até que ponto esse homem ama essa esposa? Exatamente, é um monstro. Até que ponto se faz isso? Conheci também uma moça agora há pouco tempo. Há pouco tempo que ela resolveu se casar e não tinha paciência para esperar o homem certo para se casar. Arrumou um aí que eu nem... da igreja também. E ele falou para ela assim, se você quiser casar comigo, vai ter que ser assim, eu vou te levar para o psiquiatra e ele vai receitar o que você precisa para você se acalmar. Porque para eu casar com você, você tem que ser como a minha mãe. Minha mãe toma remédio todos os dias para ficar bem calma. E ela, para não perder o casamento, ela foi no psiquiatra e tomou, e começou a tomar. Um dia eu fiquei sabendo, eu falei assim, escuta, você acha que essa pessoa te ama? Você acha que uma pessoa que ama a outra quer ver a outra encarcerada dentro de um remédio? É isso que você quer? Aí ela se revoltou, ela viu. Porque, irmãos, não tenho medo de briga não, esse tipo de briga não tenho medo não. Eu falo o que tenho que falar. Aí ela acordou, deu uma revoltada na situação. Hoje não tá mais com ele. Mas ele controlava a mãe e a irmã através de remédios. Entendeu? É isso mesmo. É isso aí, Luciana. A gente tem que dar o grito de guerra mesmo, minha irmã. Sabe, irmãos? Isso são pessoas que
que dizem ter a Deus, mas não tem. Isso me choca, isso me choca. Agora vamos ver, né? Nós vimos o fruto da carne, vamos ver o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, exatamente, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Faz da carne o seu braço. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, presta atenção. Mansidão, longanimidade. Longanimidade é paciência, benignidade, bondade. Isso tudo traz a paciência, caridade, gozo. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meu irmão, o crente que é crente para valer, ele não olha para as coisas do outro. Para ele, se o outro estiver bem, você está dando glória a Deus. Você está agradecendo pelo que o teu irmão está bem. Você está louvando ao Senhor, você não tem olho de cobiça. Você está entendendo? Não tem. Não tem, irmão, não tem lugar. Não tem. Aquele que anda com Cristo não tem olhos de cobiça, não tem. Ele tem a visão da águia. Ele sabe que Deus deixou uns para terem e outros para não terem. Ele deixou uns para surfarem na bênção e outros com uma bênção um pouco menor, que é aquele pouco que ele vive, na medida que ele vive, é o que vai levar ele à vida eterna. Porque a medida que ele vive não vai fazê-lo querer ter mais do que Deus colocou. Ah, irmã Ruth, mas são pessoas que não têm ideal. Não, tem ideal, sim, o ideal é a vida eterna. Eu já fui muito desse troço de ideal, sabe? Meu ideal era ser uma pianista. Olha como são as coisas, né? Olha como são as coisas. Como que Deus corta o laço, né? Como Deus corta o laço. Quando eu tinha 20 anos, eu estava me formando no meu curso de piano, tá? Eu me formei em Ribeirão Preto. E no meu curso, a minha professora, ela era uma professora que ela era internacional, a Marisa. E ela era uma mulher que ela falava para mim, Ruth, você precisa ir para a Europa, você precisa fazer cursos lá, você precisa ir para a França. Lá eu tenho professores excelentes para que você possa ir. E eu estava pronta para ir. Eu ia passar por um exame em São Paulo. Né? Eu ia tocar numa banca examinadora em São Paulo, depois que eu me formasse, para eu seguir com ela, viagem para lá, ficar um tempo com ela lá, para que eu pudesse, né, alcançar o meu ideal. Olha como que Deus faz as coisas, né? O médico disse, há 3 anos eu era casada e não tinha filhos, e eu nunca tinha evitado, porque o médico disse que jamais eu iria ter filho. Jamais o meu ex ia ter filho. Que não tinha condições, não tinha condições. Olha como Deus trabalha. Quando foi? Eu me formei em dezembro. Em agosto, eu engravidei. Em agosto eu engravidei. E o pior de tudo, não consegui estudar. Porque eu estudava em torno de 8 a 9 horas de piano por dia. Para você tocar piano, meu irmão, para valer, para você ser alguém no piano, você precisa trabalhar para isso. E eu trabalhava. Eu estudava
sem parar, sem parar. Eu parava para almoçar, tocava piano de 8 da manhã até meio-dia, parava uma hora e pouco, começava a ir até quase a noite. Era Bach, era, como é que diz, Tchaikovsky, era vários que eu estudava, entendeu? O que acontece? Deus botou um filhinho na minha barriga, sem eu achar que eu ia ter filho. Quando eu engravidei, eu falei, pronto, acabou o meu sonho de ir para fora do país para estudar. Acabou. Desmanchou meu sonho. Mas eu aceitei. Eu aceitei. Aí quando ela viu que eu estava grávida, ela falou, e agora, Ruth? Ela ainda falou assim para mim, a Margarete, né? Que tinha uma que tinha ido e que tinha feito até um aborto para poder ir para lá. Eu falei, não, eu optar pela família, já que eu tô grávida, eu vou me contentar com aquilo que com o que eu preciso ser. E ali eu terminei o curso aquele ano, já grávida, estava de 4 a 5 meses, quando eu me formei, mas eu vi Deus atalhar o meu caminho. Por que Deus atalhou o meu caminho? Porque Ele tinha algo para a minha vida. E Ele não queria que eu me perdesse. Porque você avançar nesse tipo de coisa, você se perde. Entendeu? Então, meus irmãos, nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos andar naquilo que Deus quer. Nós precisamos entender. Para que nós venhamos a ser, paz, Vânia, nós venhamos a ser bem-sucedidos. Olha que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Queira ou não queira, meu irmão, a gente ter ideais não é errado, mas nós precisamos saber até que ponto esses ideais chegam. Eu louvo a Deus porque eu entendi que Deus estava cortando da minha vida aquilo que eu tanto queria. Eu entendi que não era para mim, Deus não queria aquilo para minha vida. E Ele me dá um filho bem naquela hora, aonde eu ia galgar o lugar mais alto que eu poderia chegar com o meu curso. Entenderam? Então nós precisamos. Agora, eu entrei em depressão por causa disso? Não. Eu fiquei deprimida? Não. Eu aceitei. Não tinha o entendimento que eu tenho hoje? Não tinha. Mas eu sabia que Deus estava atalhando o meu caminho. Deus estava cortando aquilo que eu queria fazer. Aquilo que a minha carne desejava. E que Deus sabia que ia ser um laço do passarinheiro para minha vida. E não é só isso. Se eu for contar o tanto de coisas que eu tenho de testemunho nessa parte para vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Mas, irmãos, pergunta para mim se eu me arrependi. Não. Em nenhum momento. Eu sou feliz com Jesus. Ainda que os meus ideais carnais foram todos tirados. Mas eu sou feliz com Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho uma vida eterna para herdar com Ele. Eu vou andar nas ruas de ouro com Cristo. Mas é só eu? Não. Todo aquele que faz a vontade de Deus. Você quer ver que lindo? Agora em Apocalipse 14, 12. Vamos ver o que diz Apocalipse 14, 12. Diz isso aqui, ó. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lembra que eu falei no começo que o homem da vinha, ele veio, buscou, né, na praça, né? Ele buscou na praça os trabalhadores das primeiras horas de trabalho, né? Depois ele foi te levando trabalhadores da segunda hora, terceira, quarta, quinta, e foi levando até o final. E para todos deu o mesmo pagamento. Por que ele fez isso? Sendo que os primeiros trabalharam mais que os últimos. Porque, irmão, os que chegaram primeiro,
É o que eu estava tentando falar. Os que chegaram primeiro têm tempo para adquirir a paciência dos santos e a fé de Jesus, entendeu? Interessante os mandamentos do Pai e a fé em Jesus, exatamente. Então nós que estamos na jornada, quanto tempo? Nós temos tempo de nos aperfeiçoar com Cristo. Aqueles que vão chegar por último, eles não terão tempo, mas eles vão entrar pela fé. Mas a você, que o Senhor já chamou faz tempo, Ele vai exigir de mim e de você a paciência dos santos. Ah, irmã Ruth, eu não tenho paciência, então você está precisando adquirir. Corre adquirir, antes que o dono da vinha chegue e você não adquiriu ainda a paciência dos santos. Corre, porque aqueles que estão no caminho há tempos, o Senhor vai requerer a paciência. Você guardar com paciência o nosso Senhor Jesus Cristo. Você aguardar com paciência a tua salvação, a tua redenção. Ah, mas Deus não vai pedir para os pequenininhos que vão chegar por último? Não, eles não vão ter tempo de fazer o que nós fazemos, não. Eles não vão ter tempo de ouvir o que a gente ouve. Eles não vão ter tempo de pensar muito, eles vão aceitar pela fé. Eles vão ser julgados segundo aquilo que eles entenderam naquele momento. E nós seremos julgados por tudo o que nós fomos alertados. Então, meu irmão, não perde a paciência. Não perde a paciência da espera da volta de Jesus. Aguarda. Ele tarda, mas ele virá. Entendeu? Exatamente, a prova da paciência é a tribulação, né? Fala lá, né? A perseverança produz a paciência. Nas nossas tribulações, né? Nós teremos a nossa paciência. Eu tô com um monte de texto aqui anotado aqui sobre paciência. Um monte de texto. Meu irmão, a tribulação produz, né? Produz a paciência. A perseverança, né? Produz a perseverança e a perseverança produz a paciência. Nós estamos vivendo um momento agora delicado. Vem muita coisa acontecendo aí, já desde segunda-feira. Amanhã o caldeirão brasileiro vai apertar muito, muito, tá? E nós precisamos ter paciência para passar pelos momentos que nós vamos passar daqui para frente. A situação vai ficar perigosa. Presta atenção. A situação vai ficar perigosa se Deus não entrar em tudo isso. Nós podemos, eu creio que até julho nós estamos virando uma China. Exatamente, Deus julgando a nação. Então, o que nós temos que fazer? Você precisa ter a paciência para que você possa estar firme com Cristo, para que você possa pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, multiplica o meu alimento, Senhor, blinda a minha casa, Senhor, me dá estratégia para sobreviver. Entendeu? É o que eles vão começar a mexer da manhã para frente. Amanhã vai ser decidido, né? Amanhã vai ser decidido e já tem aí, já tá vindo aí um homem do olhinho puxado que vai tomar conta de toda essa parte aí que a Luciana colocou. Vem tomar conta, vão administrar no Brasil. Nós estamos agora entre duas superpotências, entendeu? Duas superpotências que querem a nação. Não sabemos o que vai dar, mas sabemos o que nós temos que fazer. Mantenham a paciência dos santos e permaneçam na fé de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus no teu coração. Fica firme com Jesus. Não desloca o teu olhar de Cristo. Não tira o teu olhar do Pai. Você precisa segurar firme. Porque tudo aquilo que a gente vem falando já começou. E não vai parar. Exatamente.
Meu sonho, a potência milho ganhava a guerra. Potência milho. Ah, tá. Então, parece que também, né? Porque ele precisa, né? Ele precisa, como ele faz parte do... Ele faz parte do... Como é que diz? Ele faz parte do escritório do Satanás. Pois é, ele precisa criar musculatura aqui no Brasil. As pessoas... Porque o Brasil é o país com o maior número de evangélicos do mundo, é aqui. O Brasil é o maior número de evangélicos do mundo. Esse aí, Fernanda. Do mundo. E ele precisa enganar, se possível, enganar até os escolhidos. Então, eles, né? Mas vai ser duro, viu? Pode aguardar que nós vamos passar por maus bocados. Pode aguardar. Nós vamos, da manhã para frente... Bom, aliás, hoje já foi. Fecha o olho é um susto. Fecha o outro olho é outro susto. Cada meia hora é um susto que você leva. Né? São declarações, são coisas tremendas. E o povo está assustado. Entendeu? Então, e vem, viu? E vem. E vem, esse sonho da Luciana é um sonho real, porque vem vindo sim. Porque já tem uma turma que já está aí nas fronteiras. E também já junto com a parte que não é melancia, né? Do exército, entendeu? Coisa séria, vai ser muito impacto, muito impacto. Mas estejam firmes com Jesus, sabendo de uma coisa: nós não somos daqui. Nosso passaporte já está carimbado para a vida eterna, entendeu? É exatamente isso. É como diz, né? Nosso país está com uma espada sobre ele, né? Uma espada sobre ele. Então a situação vai ser tremenda. Mas nós confiamos, a nossa visão é a seguinte: nós precisamos estar focado no reino dos céus. Se você focar no reino dos céus, você vai passar tudo. Oh, gente, desculpa. Você vai passar tudo com como é que diz? Com lucidez. Vai passar tudo tranquilo, entendeu? Vai passar tudo tranquilo. É isso aí, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia, né? Eu vi isso aí hoje também, pastor. Mas como é que diz? O loirão, né? O loirão, ele já prometeu isso aqui, entendeu? Para todos aqueles que passarem pro lado de lá. Então, a coisa tá uma... Ó, eu vou dizer pro senhor, não vou nem comentar para não dar problema, entendeu? Mas é tudo assim, é como diz a Fernanda aqui, com a permissão do Pai, né? Deus está no controle de tudo. Saibam de uma coisa, esse povo aí em cima vai ser colocado também, Deus vai trabalhar com eles. Exatamente. A guerra lá tá feia, viu? Lá tem gente nem dormindo mais. Engraçado que tudo isso daí, né? Através de uma pessoa, né? Através de um deles. Mas não quero nem falar, deixa pra lá. Deixa pra lá para não dar problema. Mas é isso aí, irmãos. Que você possa estar firme com Cristo. Vamos permanecer firme na paciência dos santos. Você precisa, nesse momento, pedir ao Senhor para te dar paciência. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos pondo, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar. Estamos te pedindo, Pai, que o Senhor acrescente a fé, acrescente a paciência em nós, nos faz enxergar além do véu, nos faz, Senhor, entender o que está acontecendo. E nós também pomos a nossa nação diante das Tuas mãos. Senhor, tem um povo aqui que Te adora,
Tem um povo aqui que é fiel a Ti. Tem um povo aqui, Senhor, que luta pelo reino dos céus. E eu te peço nesse momento, guarda-nos debaixo da Tua poderosa mão. Guarda a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda a nossa nação. Vem ser conosco, Pai. Não nos abandone, não nos deixe. Nós necessitamos de Ti. A nossa nação precisa de Ti. Eu sei que estamos no final dos tempos. Eu não estou pedindo, Pai, para o Senhor tirar a espada, mas eu estou pedindo, Senhor, para o Senhor nos dar as condições de aguentar a espada. Nos ajuda, Pai, a aguentar o que vem vindo. Nos dá inteligência emocional, espiritual. Nos dá, Senhor, capacidade de mantermos a paciência dos santos e aguardarmos o Teu livramento. Senhor, vem sobre nós. Nós estamos a 656 dias do término da geração da figueira. É hora de tudo acontecer. É hora de tudo acontecer. Todas as perseguições hoje que são com os donos do Brasil, as perseguições que estão acontecendo, depois disso vai ser contra aqueles que servem a Ti. Nós sabemos disso. Nós sabemos que todas essas leis que estão vindo aí, depois elas vão cair naqueles que não aceitarem o regime da besta, do qual o homem loirão faz parte. E nós te pedimos nesse momento, nos fortalece na Tua palavra, nos fortalece na rocha que é Cristo, nos ajuda a atravessar, nos dá capacidade. Ajuda as nossas crianças, Pai. Ajuda o Teu povo que tem as crianças. Ajuda o Teu povo, Senhor, que tem adolescentes. Ajuda o Teu povo, Senhor, a saber a hora certa de estar e sair dos lugares. Eu te peço, Senhor, vem ser conosco. Dá-nos uma noite em paz. Eu te peço pelas pessoas que estão no caderninho de oração, que o Senhor abençoe. Hoje eu não vou falar o nome de todas, porque minha garganta está ruim. Mas abençoa, Senhor, protege no Senhor da picada da serpente, protege no Senhor, porque nós confiamos em Ti e só temos a Ti para recorrer. Eu te louvo, Senhor, bendigo o Teu nome, no nome honrado do Teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, prestem atenção. O que vem vindo aí, você tem que se preparar. Porque vai ser até engraçado que as coisas que vão acontecer. Mas saiba de uma coisa, isso tudo é preparação para a perseguição àqueles que são de Jesus, aqueles que não aceitarem o domínio da besta. Do mesmo jeito que vão fazer com esses malvadões aí, eles também vão fazer com aqueles que não aceitarem as imposições que vão vir sobre nós. Entendeu? Então, meu irmão, eu te digo uma coisa, exercita a fé, exercita a paciência, exercita a perseverança e santifica a tua vida. Sem fé e santidade você não verá a face do Senhor. Amém? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui outra vez. Né? Se tudo estiver bem, não esquece de baixar suas VPNs aí, hein? Não esquece. Deus abençoe em nome de Jesus.